fazer entender um pouquinho de quem era Neemias, em que tempo que ele estava vivendo, para a gente poder mergulhar nessa palavra que Deus tem preparado para nós hoje. Neemias capítulo 1, por favor. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo de número 1. Eu vou acompanhar a leitura. Se você quiser acompanhar aqui pela projeção, fica à vontade. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio ajudar com algum dos outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Segura um pouquinho para mim aí. Vamos entender um pouquinho o contexto disso aqui, gente. Você sabe que o povo de Deus, quando ele saiu do Egito, Deus conduziu esse povo, e o povo judeu sempre foi um povo que desobedeceu muito a Deus. Foi um povo que estava sempre querendo fazer a própria vontade, enfim. Essa era a trajetória do povo judeu. E por várias vezes na Bíblia a gente vê Deus chamando o povo novamente. Então eles levantam alguns profetas, que é chamado de profeta que vem antes do exílio babilônico, e esses profetas começam a chamar a atenção do povo. E eles falam o quê? Olha, vocês precisam se voltar para Deus. Voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus. Esse era o conteúdo profético que os profetas davam para aquele povo. Mas mesmo assim o povo não voltou-se para Deus, e Deus já havia dito que então eles seriam submetidos a uma outra nação, e eles seriam levados para uma terra longínqua por causa da desobediência deles. Então a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, sitia Jerusalém inteira, e ele toma Jerusalém. Eles invadem a cidade e eles fazem os judeus ficarem sobre o seu governo. E eles fazem o quê? Lá naquela cidade eles pegam os mais ricos, os mais bonitos, os de linhagem nobre, e eles levam todos para a Babilônia. E eles deixam apenas os mais pobres, os que eram aparentemente inofensivos, eles deixam lá em Jerusalém. E também eles destroem o templo de Jerusalém, arrebenta com tudo, pegam todos os utensílios sagrados, levam lá para a Babilônia, colocam lá no templo do Deus deles lá. Eles destroem os muros da cidade, eles queimam a cidade, eles fazem o maior estrago naquela cidade. E agora Jerusalém, o povo de Deus, está vivendo sob um domínio de outra nação, da Babilônia. E foram 70 anos que durou esse período, foram 70 anos de escravidão, 70 anos sob o domínio do rei Nabucodonosor. Então a Bíblia vai dizer que logo depois que passa o período dos 70 anos, então muita gente nasceu, muita gente morreu nesse meio tempo, o povo judeu vivia debaixo de pressão, debaixo de jugo naquele lugar. Entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, tantos outros que faziam parte desse número de pessoas que estavam cativos da Babilônia. Os 70 anos passam e eles são liberados agora, porque a Pérsia vem, derrota o rei Nabucodonosor, e agora o Ciro da Pérsia é a nova potência mundial, porque a primeira foi a Babilônia, depois foi a Pérsia, depois foi a Grécia e depois foi Roma. Então a Pérsia agora é a nova potência mundial da época. E esse rei então decide liberar os judeus para voltarem para a sua cidade de novo. Não como livres, porque eles ainda estavam sob o domínio da Pérsia. Então agora Jerusalém passa a ser uma província da Pérsia, porém agora com um pouco mais de liberdade. E agora o rei então não submete mais o povo judeu àquela prisão e libera eles para voltarem para Jerusalém. E Neemias, esse personagem chamado Neemias, ele é dos descendentes desse que nasceram no período do cativeiro babilônico. E Neemias nasceu ali, enfim, se desenvolveu ali,
e conseguiu uma ocupação muito nobre, que era a ocupação de um copeiro. O copeiro, para hoje, por exemplo, pode ser uma profissão que não tem tanto destaque, mas naquele tempo o copeiro ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque ele tinha que provar o vinho ou talvez outros alimentos na frente do rei, para proteger o rei do envenenamento. Então o copeiro tomava o vinho, se o vinho não tivesse envenenado, aí eles liberavam para que o rei tomasse. E Neemias era esse copeiro, ele trabalhava no palácio do rei, e tudo indica aqui na Bíblia que ele tinha um relacionamento muito bom com o rei, talvez muito tempo de convivência, tudo. Então a relação dele com o rei persa era uma relação muito boa. E Neemias então fica ali, ele não volta para Jerusalém, ele está ali, está confortável para ele, a situação para ele está boa, ele tem profissão, ele tem uma ocupação interessante, então está bom para ele. E ele está ali. Só que a Bíblia fala então que desses que voltaram, os irmãos dele, família dele, parente dele, enfim, vão lá para Jerusalém e de repente eles voltam de novo. E aí Neemias faz a seguinte pergunta, que está aí, ó. Volta lá para mim, por favor. Olha lá, é o 2 mesmo. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e dos sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Então Neemias faz uma pergunta, e a resposta não é a melhor resposta. Olha só a resposta que ele dá. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas destruídas pelo fogo. Então olha só o cenário. Neemias estava confortável, para ele estava muito bem, mas quando ele pede notícias da sua cidade natal, do lugar onde estava o túmulo dos pais deles, a notícia chega para ele o seguinte: o negócio lá não está bom não. Nós estamos debaixo de uma vergonha muito grande. Os que sobreviveram estão lá, vivendo a pior estado, miséria. O negócio está abandonado, muro quebrado, está um caos total naquele lugar. E então a Bíblia fala que Neemias recebe essa notícia e ele fica muito triste. Eu já quero abrir um parênteses aqui, porque as notícias ruins, elas realmente entristecem a gente. Todo tipo de notícia ruim vai provocar tristeza na gente. E você tem o direito de ficar triste, é um direito seu. Você tem direito de ficar de luto, você tem direito de se entristecer, de chorar, de se lamentar por qualquer situação da sua vida, faz parte. Você não é obrigado a ficar sorrindo, bancando o fortão. Não, tem situações e tem notícias que elas mexem com a gente. Só que um detalhe muito importante acontece. É que Neemias ele se lamenta, a Bíblia vai dizer que ele se lamenta, que ele chora, que ele jejua, que ele ora, que ele tem um momento de luto dele, mas Neemias ele vai reagir. Ele vai se levantar daquela situação e ele vai dizer: eu não aceito essa situação na minha vida. Eu não aceito essa situação e eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa em favor da minha nação, em favor dos meus irmãos, em favor do lugar onde estão enterrados meus pais. Eu não posso ficar aqui numa situação de conforto enquanto o cenário é um cenário de destruição. É aqui que está a grande diferença, é isso que difere as pessoas na vida. Tem pessoas que recebem uma notícia ruim e elas se entregam, e elas param a vida, e elas se prostram e ali elas ficam. E outras sofrem a dor, sofrem o dano, mas depois elas se ressurgem, elas se levantam novamente e elas enfrentam aquele momento. Porque toda dificuldade, toda adversidade vai gerar para nós uma oportunidade de transformação. Você sabia que toda dificuldade... Gente, a gente precisa ter uma visão diferente em relação às dificuldades. Todo problema, ele vem com uma aparência muito ruim,
Mas por trás do problema sempre vai ter uma oportunidade da gente se reinventar. Olha quantas pessoas que estão enfrentando um momento muito duro por causa dessa pandemia. Mas, incrível que pareça, outros estão crescendo e avançando mesmo no período da pandemia. Pessoas estão buscando e encontrando oportunidades no tempo de crise. Então depende de como a gente olha, depende de como a gente vê as coisas. Então a gente precisa aprender a olhar de uma forma diferente. Lembra de Davi e Golias? Você lembra dessa história? O Davi, um menino, um garoto, um jovem, não tinha porte físico, não tinha treinamento de guerra, não tinha nada. E um gigante lá metido a valentão começa a desafiar o povo de Deus. E começa a ridicularizar o povo de Deus. E começa a falar do povo de Deus. E todo mundo ficava com medo desse gigante. Todo mundo, na hora que o gigante Golias aparecia, todo mundo se escondia, todo mundo corria, ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Só que o Davi, ele teve coragem de enfrentar aquele gigante. E o que Davi viu naquela situação? Ele viu uma oportunidade. A oportunidade dele de mudar de vida, porque havia uma recompensa por trás de quem derrubasse aquele gigante. Qual era a recompensa? Ia se casar com a filha do rei, ia ter isenção de tributos, não ia pagar mais imposto, a família ia se beneficiar. Então o que o Davi fala? É a oportunidade que eu tenho de mudar de vida está nesse gigante. A oportunidade que eu tenho de sair desse lugar que eu estou, para ir para um outro lugar, está no gigante que está diante de mim. Então Neemias tem essa notícia ruim, e agora Neemias vai reagir. Ele precisa reagir àquela má notícia. E o tema da minha mensagem hoje é vencendo os paralisadores. Repita comigo, vencendo os paralisadores. Vencendo os paralisadores. Quem são os paralisadores, pastor? Paralisadores são circunstâncias, elementos, sentimentos, o que for que faz você parar, que te estagna, que faz com que você fique paralisado, que tira a sua movimentação, que impede você de agir, de avançar, de caminhar, de ir à frente. Eu confesso que eu não ia pregar essa palavra, só que eu percebi no meu espírito que era muito oportuno pregar essa palavra hoje, por dois motivos. É uma palavra para sair de um ano difícil, e uma palavra para entrar em um novo ano, com um novo normal, que todos nós estamos nos adaptando para viver. Tem muita gente que está olhando para o novo ano com a pior expectativa. Tem gente que já está aguardando o pior. Tem gente que já está esperando as coisas piorarem no próximo ano. Mas nós que somos da fé, não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos, e temos que começar a enxergar diferente. 2021, ainda com todo o cenário, com todas as circunstâncias, nós precisamos enxergar de uma forma diferente. E essa palavra vai realmente tirar a gente de uma situação. Então Neemias, ele agora vai chegar e vai falar com o rei. O rei vai ver que ele está triste, o rei vai perguntar para ele, depois você pode ler aí na sua Bíblia, o que está acontecendo com você? Eu nunca te vi triste assim. E o Neemias fala, sabe o que é? A minha cidade lá, onde meus pais estão enterrados, está numa destruição total, eu preciso fazer alguma coisa. Então o rei liberou ele para ir para Jerusalém, para ir resolver o problema lá. E agora Neemias vai, habilitado pelo rei, financiado pelo rei, com apoio do rei, ele vai até Jerusalém. A Bíblia vai dizer que ele vai fazer uma supervisão no local, ele vai olhar a cidade, ele vai ver todo o cenário, qual que era. E Neemias vai ter que se deparar agora com os paralisadores naquele lugar. Porque você sabia quanto tempo tinha já sido liberado o povo do cativeiro? Desde quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém, já faziam 152 anos. Se você pegar 152 anos e você tirar 70 anos de cativeiro, vai sobrar quanto? 152 menos 70, me ajuda aí.
Quanto? 82, é isso? É isso? 82 anos. Então faziam 82 anos que o povo já tinha voltado. Não mais como aquela pressão de Nabucodonosor. E ninguém fez nada, a cidade continuava do mesmo jeito. Por quê? Porque os paralisadores haviam pegado as pessoas. Tinham paralisado as pessoas e elas não conseguiam se movimentar, mesmo com aquele cenário de destruição. Então Neemias vai para lá. E Neemias vai se deparar com o primeiro paralisador. Eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, Neemias capítulo 2, agora, versículo 17. Neemias capítulo 2, versículo 17 diz assim, ó. Depois que ele viu toda a cidade, depois que ele fez toda a sua inspeção no local, ele se depara com um povo. E qual que era o cenário? O povo estava desanimado. Esse era o primeiro paralisador que Neemias teve que enfrentar com aquele povo, o desânimo. O desânimo, ele é realmente um paralisador. Olha o que diz a Bíblia. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Continua. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse projeto. Primeira coisa então que Neemias tem que enfrentar junto com o povo era o desânimo. As pessoas estavam desanimadas, porque elas olharam para aquela cidade, olharam para como estava o cenário, e elas não conseguiram se animar para começar o projeto. Elas deixaram as circunstâncias que estavam diante delas paralisar a ação delas. O desânimo, ele é algo realmente destruidor. Pessoas desanimadas não podem avançar na vida, não vão avançar, não tem como elas avançar. E o cenário que vivemos hoje no nosso país, no mundo, é um cenário para provocar desânimo nas pessoas. As pessoas estão vivendo hoje sem perspectiva, porque o mundo é cheio de incertezas mesmo. Então as pessoas estão desanimadas, elas não estão botando fé, elas não estão imaginando o que vai acontecer. Então desanimou, muita gente está desanimada agora. Tem pessoas que pararam de vir na igreja porque desanimaram. O desânimo paralisa as pessoas. Sabe na Bíblia quantas vezes a palavra tenha bom ânimo aparece? 42 vezes. 42 vezes na Bíblia a palavra tenha bom ânimo. A mais conhecida delas, você deve conhecer, está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 33. Jesus deixou muito claro em relação à vida. Ele falou assim, ó: no mundo vocês vão ter aflições. O mundo não é algo fácil, não é pão quentinho todo dia, não. No mundo vocês terão aflições. Mas ele fala o que mais? Ele fala assim, ó: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que você só pode vencer se você tiver bom ânimo. Você só vai vencer se você se animar. Se você não se animar, você não vence. Você não vai conseguir enfrentar aquilo que está por vir. É só o ânimo que vai fazer você enfrentar toda a situação adversa que ainda virá. Porque Jesus deixou bem claro: no mundo vocês terão aflições. Mas se nós tivermos bom ânimo, nós venceremos. Nós vamos avançar. Gente, o que o desânimo provoca na vida das pessoas? Você sabia que a depressão, existe uma parte dessa doença que ela é uma parte química do próprio corpo da pessoa. Tem a ver com a alimentação, tem a ver com aquele desequilíbrio hormonal da pessoa, tem a ver com
é problema de glândula que fala, né? Enfim, tudo isso pode ser comprovado pela medicina que pode gerar a depressão nas pessoas. Mas existe uma outra parte que eu acredito que é muito maior, que é provocada pelo desânimo. Porque a depressão, ela é um desânimo. É um desânimo mal administrado que se desenvolve para algo profundo. Isso é a depressão. Olha que interessante, a depressão é a ausência do entusiasmo, da vontade, da coragem. Então, quando você olha uma pessoa com depressão, como é que ela está? Ela está sem entusiasmo, sem coragem, sem vontade. Tanto fez como tanto faz. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas ficam depressivas por causa de um abalo emocional muito grande que ela teve. Uma notícia ruim, a morte de um ente querido, uma perda financeira. Tudo isso provoca depressão nas pessoas. O desânimo que desenvolve-se numa depressão. E eu acredito também, essa é uma teoria minha, que nossa geração, que é a depressão é o mal do século. A nossa geração, nós estamos acompanhando aí muitos e muitos casos de depressão, muitos e muitos casos de depressão, que são resultados de uma geração mimada. Uma geração que não sabe lidar com o não. Então o não que as pessoas recebem na vida faz elas ficarem depressivas, desanimadas. Porque a vida, ela é feita de não. Não vai ter, gente. Não faz parte da vida. E se a gente não souber lidar com não... Eu conheço um personagem da Bíblia, que você também deve conhecer, o nome dele é Acabe. Ele queria comprar um terreno, uma vinha. E ele chegou lá no dono da vinha e falou assim: poxa, sua vinha aqui é do lado do meu terreno, do lado do meu palácio aqui, não tem como você vender para mim essa vinha? Aí o cara falou: não, eu não vou vender não, isso aqui é herança dos meus pais, eu não posso vender isso aqui para mim tem um valor sentimental muito grande, eu não vou vender isso aqui não. Aí, em vez dele discutir de uma forma inteligente, não, ele foi para a casa dele. Entrou para dentro do quarto, deitou na cama e começou lá a ficar mimado lá na cama. Aí, daqui a pouco, a mulher dele vai lá e chama ele, a Jezabel. Fala o que para ele? Ô, Acabe, o que está acontecendo? Não quero comer. Mas por quê? Tá todo mimadão lá. Não vou comer, não vou beber, não vou conversar com ninguém. Sei o quê. Mas o que aconteceu? Não, o homem lá não quer vender a vinha para mim e não sei o quê. E ficou todo depressivo lá, todo desanimado por causa de um não. Teve que a mulher sair para resolver. A mulher teve até que mandar matar o cara para poder pegar a vinha para ele. Gente, olha o absurdo que é. Uma geração que não sabe ouvir não tem tendência a ser uma geração depressiva. Então o desânimo, ele vai vir, sim. Ninguém vive a milhão o tempo todo. Ninguém vive explodindo, soltando fogos o tempo todo. Mas Jesus disse: tenha um bom ânimo. Nós precisamos construir em Deus esse ânimo em nós. E a palavra de Deus vai nos dar orientações importantes. Primeira coisa que Neemias faz para tentar recuperar o ânimo das pessoas é transformar a humilhação em combustível. Olha só que inteligência. Pegue a humilhação que você está enfrentando na tua vida, as coisas que estão te trazendo desânimo. A minha vida financeira está me desanimando, o meu salário está me desanimando, o meu emprego está me desanimando. Pega isso e transforma em um combustível. Você sabia que o ser humano, ele não foi feito para aceitar ser humilhado? A humilhação, ela precisa provocar em nós uma ação. Não é para a gente ficar estacionado na humilhação. A gente tem que provocar uma situação na gente, aquela situação, para a gente evoluir. E olha só, a notícia era, volta lá para mim, Neemias de novo. Acompanha comigo o que ele falou. Neemias capítulo 2 e o versículo 18, isso. 17, me perdoa, 17. Então ele disse: vocês estão vendo a situação terrível que estamos em Jerusalém está em ruína, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham e vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não ficamos mais nesta situação humilhante. Transforme em combustível. Não é você pegar uma situação
de vergonha, de humilhação, um não que você recebeu, e ir para o seu quarto chorar e ficar se lamentando e se entregar para aquilo, porque isso não vai resolver o seu problema. Então você precisa fazer o quê? Você precisa pegar aquilo e transformar num combustível. Transforme um combustível. Fala assim: esse emprego não está bom para mim, então eu vou melhorar, porque eu preciso melhorar minha vida financeira. Eu vou fazer um curso, eu vou concorrer a uma vaga melhor, eu vou fazer isso. Aí você transforma a situação humilhante em um combustível para você querer avançar. Isso em qualquer área da vida. Pegue as situações de vergonha e transforme-a em combustível. E a segunda coisa que Neemias faz, a Bíblia vai dizer no versículo 18, olha lá: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. A segunda coisa que ele faz é falar para o povo que Deus era bom, porque isso vai trazer o ânimo. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E é por isso que nós podemos avançar, é por isso que nós podemos conquistar, porque Deus é bom. Sabe, a bondade de Deus, ela não está ligada, queridos, àquilo que nós fazemos. A gente está acostumado a servir um Deus baseado na meritocracia, e a vida toda aprendeu isso. Se eu for um bom menino, Deus vai fazer tal coisa por mim. Se eu for bom, Deus vai não sei o que. Tudo. Não, o bom na verdade é Deus, nós não somos bons. Quem é bom é Deus, e é por isso que nós podemos viver o melhor de Deus, porque Ele é bom. Porque se dependesse de nós nunca poderíamos viver o melhor de Deus nessa terra. Porque por mais que a gente tente agradar a Deus, a gente nunca vai conseguir agradar a Deus. Você sabia? Nunca nós vamos conseguir agradar a Deus, por mais que nós possamos tentar. Nada que a gente faz surpreende Deus, impacta Deus. Nossa, Deus ficou impactado agora comigo. Não. Porque Deus já conhece a gente, quem a gente é. Por isso que nós temos que nos apoiar na bondade de Deus. E foi isso que Neemias fez. Ele falou para o povo: Deus tem sido bom comigo. E Deus vai ser bom com a gente. Vamos começar a reconstruir os muros de Jerusalém. Vamos começar. A Bíblia conta a história de um personagem chamado Josué. Você conhece também. Josué estava desanimado. Por quê? Porque Moisés tinha morrido. Ele estava para baixo. Ai, meu servo, meu líder morreu. Ai, Moisés era tão bom. Ai, Moisés era top demais. E agora ele morreu. E ele ficou desanimadão. A Bíblia vai dizer em Josué capítulo 1 que o próprio Deus vem para animar Josué. E Deus começa a animar Josué como? Deus começa a dar palavras de encorajamento para Josué. Deus começa a dizer assim para Josué: olha só, põe para mim Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés de vocês, os pés eu darei a vocês. Olha como é que Deus é maravilhoso. Deus só vai dar aonde a gente estiver disposto a pisar. E pisar requer de nós ação. A gente tem que se movimentar, tem que sair do lugar. Deus não tem como fazer nada por alguém que está prostrado. Pode ter certeza disso. Nós precisamos se levantar. O que ele disse? Eu não lembro para qual profeta que ele disse. Não sei se foi para Ezequiel. Ele falou assim: põe-te de pé que eu falarei com você. Você lembra para qual profeta que ele falou isso? Não sei se é para Ezequiel ou para Jeremias. Põe-te de pé porque eu vou falar com você. Porque para Deus falar a gente tem que estar de pé. Deus quer ver da gente uma posição, a gente tem que se posicionar. E aí ele vai dizendo para Josué, continua: seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei
que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus está encorajando Josué e está dizendo, se você desanimar, você não vai conseguir avançar. Você precisa ter ânimo, você precisa se animar, você precisa se levantar dessa situação. Então o primeiro paralisador que você precisa vencer é o desânimo. Procura se animar. E é interessante que não é assim, ai Deus, eu estou orando aqui para o Senhor me animar. Não, ele está dizendo assim, tenha bom ânimo, ou seja, depende de você. É você que tem que buscar palavras de Deus para animar você. É na palavra de Deus que a gente vai encontrar esse ânimo. É trazendo à memória aquilo que traz esperança para a gente. É a palavra de Deus o tempo todo. A palavra de Deus é ela que vai nos levantar, é ela que vai nos vivificar. É a palavra que tem que estar penetrando no seu coração para te fazer animado. Segundo inimigo que eles vão ter que enfrentar, segundo paralisador, Neemias capítulo 2, versículo 19. Neemias conseguiu. No versículo 18 a gente olha lá, volta lá, Neemias 2, 18. Põe o 18 para mim. Ele conseguiu encorajar o povo, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse projeto. Ele conseguiu. O desânimo foi vencido. Ele animou o povo. Mas agora vem um segundo paralisador, que é a dúvida. Versículo 19, olha aí. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Duas perguntas que eles fizeram, os inimigos opositores deles, fizeram duas perguntas para gerar dúvida daquilo que eles estavam se propondo a fazer. Duas perguntas para dizer, poxa, o que é isso que vocês estão fazendo? O que vocês pensam que vocês são? Gente, a dúvida é um paralisador terrível. O que é a dúvida, pastor? A dúvida é o oposto da fé. Não tem como ter fé e ter dúvida. Ou a gente tem fé ou a gente tem dúvida. Não tem como ter as duas coisas. Ou é a fé ou é a dúvida. E você já parou para pensar como a dúvida paralisa as pessoas? Como a dúvida faz as pessoas ficarem estagnadas por causa da dúvida? Porque a dúvida, ela provoca o quê? Indecisão. Puxa, eu não sei se eu vou ou se eu não vou para esse lugar. Eu não sei se eu faço ou se eu não faço. Eu não sei se eu tenho ou se eu não tenho. Porque você fica indeciso por causa da dúvida. A dúvida gera em você a indecisão. E a dúvida paralisa as pessoas. Você sabia que o ambiente da dúvida, Deus é muito poderoso. Deus é maravilhoso, poderoso, grande, forte, tremendo. No ambiente da dúvida, Deus não pode operar. Aonde há dúvida, Deus não tem como operar. Mesmo Ele sendo poderoso, mesmo Ele sendo onisciente, onipotente, onipresente, no ambiente da dúvida, Ele neutraliza o poder de Deus. Deus não pode agir aonde tem dúvida. Quer ver isso na Bíblia? Mateus capítulo 13, versículo 58. Se puder virar esses dois um pouco para mim. Glória a Deus. Aí, melhorou. Mateus 13, 58, olha o que diz a Bíblia. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Aqui é Jesus, esse cenário aqui é Jesus. Jesus não pôde realizar milagres em um ambiente, porque era um ambiente de dúvida, de incredulidade. Então isso inibiu, isso neutralizou. Como que a gente quer que Deus faça algo se a gente não está acreditando? Não tem como. Então nós precisamos eliminar todo o ambiente de dúvida da nossa vida. A dúvida é algo que realmente estagna as pessoas, paralisa as pessoas. Atos capítulo 9, versículo 36, vai contar outra história.
Olha que interessante isso. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Essa mulher aqui, uma discípula amada, costureira de mão cheia, olha só, continua. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Mandaram falar para Pedro: Pedro, vem aqui dar uma visitada aqui na irmã Dorcas, porque o negócio aqui não está bom não. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando-lhe vestido e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Então, quando ele chega lá, o ambiente era o quê? Um ambiente de luto. Aquelas mulheres viúvas ali da região chorando. Aí pegava as roupas, mostrando: olha, ela costurou isso aqui para mim com muito carinho. Ai, essa irmã era muito abençoada. Olha que roupinha que ela fez. Ai, ela costurou meu enxoval. Ai, não sei o que, tudo. E elas começaram a conversar sobre as coisas que essa irmã tinha feito. E Pedro está vendo o cenário. E ele está vendo: pô, nesse cenário aqui não tem como fazer milagre. Nesse cenário aqui não tem como operar milagre. E olha o que Pedro vai fazer. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Porque se as pessoas estivessem naquele quarto, o milagre não ia acontecer. Então ele falou assim: ó, todo mundo sai do quarto. Vai, todo mundo fora. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. A ressurreição aconteceu quando ele eliminou do ambiente tudo aquilo que pudesse gerar dúvida. Sabe quando que nós vamos começar a viver os nossos melhores resultados? Quando a gente tomar uma decisão de eliminar tudo aquilo que gera dúvida da nossa volta. E nesse mundo, gente, que a gente vive hoje, vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma escolha radical entre acreditar na palavra de Deus ou acreditar na notícia ruim que vai chegar. Porque ela está totalmente contrário àquilo que a fé vai dizer. Então, se você ficar olhando demais para o noticiário, ficar olhando demais para o que estão dizendo: olha, estão falando que vai vir uma recessão econômica, olha, está dizendo que o coronavírus vai pegar todo mundo, olha, a segunda onda desse negócio vai ser pior, olha, não sei o que. Se a gente começar a ouvir muito isso não vai gerar fé, vai gerar dúvida. Então a gente precisa tomar uma decisão radical. Nós precisamos dar mais atenção para a palavra de Deus. Pedro, ele teve a ousadia, ele desafiou todas as leis físicas. Humanamente falando, é possível alguém andar sobre as águas? Sim ou não? Sim ou não? Não. A física diz que não tem como. Não tem como você pisar na água e andar sobre as águas. Mas Pedro foi esse camarada que teve essa experiência. E como que ele teve essa experiência? Eles estão dentro do barco. Jesus não está no barco com eles. E de repente Jesus aparece andando na água. E aí quando eles olham Jesus vindo na direção deles, eles ficam impactados. E eles ficam tão assim desacreditados daquela situação, porque na cabeça deles é o seguinte: é impossível alguém andar sobre águas. Aí eles começaram a comentar um com o outro: deve ser um fantasma. Eles acreditavam em fantasma, olha, deve ser fantasma, não é possível, é um fantasma, tal. E de repente alguém gritou lá: ô Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir com o Senhor. Aí Jesus falou: pode vir. E aí o Pedro vai e põe o pé na água, meu irmão. Quando Pedro põe o pé na água, ele sente que o negócio estava firme. Ué, não é que dá para andar mesmo? Colocou o segundo pé, e a Bíblia vai dizendo que ele vai andando em cima da água. E de repente algo acontece, uma distração. O vento começa a balançar de um lado, o negócio começa a ficar meio esquisito, e Pedro para de olhar para Jesus e se distrai com aquilo.
automaticamente a dúvida entra. Mas o que eu estou fazendo aqui? Não é possível, não tem como andar na água. Quando ele fala isso, estou imaginando na minha cabeça, começa a afundar. Vai afundando, e de repente Jesus vem, dá a mão para ele, tira ele daquele lugar, fala que eles têm pouca fé. Olha só que interessante, só porque ele tirou o olho do autor e do consumador da fé. Toda vez que nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos estar expostos a um ambiente de dúvida. E aonde existe a dúvida, Deus não consegue operar. Por isso que é um paralisador. Por isso que impede a gente de avançar. Olha que interessante, gente. A Bíblia diz que a fé vem por onde? Por onde? Ouvir. Põe a mão no seu ouvido assim então. Fala assim: o meu ouvido é a parte mais importante do meu corpo. Mas espera aí, o ouvido é a parte mais importante, não é o cabelo, pastor? Não é os olhos? Não, é o ouvido. Por quê? Porque é pelo ouvido que vai construir em você as verdades de Deus. Então a fé vai entrar pelo seu ouvido. A fé vai entrar no seu ouvido e vai construir as verdades de Deus em você. Então, se o meu ouvido é a parte mais importante do meu corpo, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu escuto, porque aquilo que eu escuto vai comprometer aquilo que eu creio. É muito sério isso. Aquilo que eu escuto pode comprometer aquilo que eu creio, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E que fé? Qualquer tipo de fé, porque fé é uma crença. Fé é uma crença. Então, uma crença vai entrar dentro de você por aquilo que você ouve. Então, se você ouvir a palavra de Deus, se você der ouvido à palavra de Deus, vai construir em você verdades espirituais. Mas se você ficar dando ouvidos para coisas que não são de Deus, para conversas que não são de Deus, para ciências que não são de Deus, para aquilo vai desconstruir a sua fé e vai construir em você o ambiente da dúvida. E aí você não vai poder viver os seus melhores resultados em Deus, porque Deus não consegue operar no ambiente da dúvida. Ficou claro para você isso? Sim ou não? Terceiro e último. Eles venceram também o ambiente da dúvida. Neemias encorajou eles, Neemias falou para eles: não, vamos lá, vamos para cima, Deus está com a gente e tal, tudo. A dúvida não parou eles. E agora uma terceira situação acontece, está lá em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Versículo 1, é isso mesmo. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso. Esse Sambalate, gente, representa a oposição mesmo, o inferno, representa tudo isso. Esse Sambalate, Tobias e Gesem são oposições espirituais. E eles representam essa oposição. Quando eles descobriram que estava reconstruindo, ficou furioso. Porque é assim que, gente, a maior sacada na vida do crente é quando o crente descobre essas verdades e ele passa a andar sobre essas verdades, ele começa a construir, e isso certamente vai deixar o seu adversário furioso. O nosso adversário fica furioso quando você descobre a sua identidade. Quando você para de não mais fazer o jogo dele, porque ele estava usando o desânimo para te parar, estava usando a dúvida para te parar. Você vence o desânimo, vence a dúvida, e agora uma terceira situação vai acontecer. Continua. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Sabe quantos dias Neemias levou para reconstruir os muros de Jerusalém? Formando uma equipe poderosa.
52 dias, gente. Menos de 2 meses, eles fizeram uma obra faraônica, um negócio impressionante. O inimigo ficou tão furioso, falou, o desânimo não para esses caras. Nós tentamos gerar dúvida, não parou esses caras, vamos usar o medo agora então. O medo vai parar eles, o medo vai paralisar eles, porque o medo é o maior paralisador que existe. Quantas pessoas que estão deixando de viver por causa do medo? Agora mesmo, gente, o medo tomou conta de tantas pessoas por causa desse coronavírus. Quantas pessoas estão travadas por causa do medo? Não estão progredindo, não estão prosperando, não estão avançando, porque elas paralisaram, o medo tomou conta delas. E o que os inimigos falaram? Deixa eles reconstruir lá, que depois uma raposa vai subir, vai destruir tudo. Ou seja, eles tentaram usar uma tática chamada intimidação. Eu não sei se você já foi intimidado, eu já fui intimidado. E ser intimidado é algo que desperta o medo na gente. Pensa você, está numa situação, você não é um cara de briga, aí chega um cara bombadão, um bração grandão assim, tal, e ele chega na frente de todo mundo e fala para você, te faz dar uma apavorada assim na frente de todo mundo, não sei o que, tal, um cara grande. E aí na hora, meu Deus, eu não vou brigar com esse cara porque eu vou apanhar. Vou passar vergonha aqui agora, eu vou apanhar desse cara. Então a gente fica intimidado, não foi nem porque a pessoa bateu na gente nem nada, só pelo fato dela se impor em cima da gente, a gente fica intimidado. E essa é a maior tática do diabo. Gente, quando a gente entende quem é o diabo, e hoje Deus vai trazer revelação para você agora. Quem é o diabo que a gente pinta tanto? Esse bicho que a gente pinta tanto, tem um chifrinho vermelho, tem o rabinho vermelho, é vermelhinho, tem um garfinho tridente, sei lá. Do jeito que você pinta ele. Eu conheço o crente que ele dá tanto poder para o diabo, mas ele dá tanto poder para o diabo, ele fala tanto diabo, porque o diabo está me perseguindo, porque o diabo está não sei o quê, porque o diabo está me pegando, porque não sei o quê, porque o diabo está me provando, porque o diabo... ele dá tanto poder para o diabo, e o diabo, na verdade, gente, a maior tática dele é a intimidação. Por quê, pastor? Porque o diabo não pode tocar em você. A Bíblia fala assim, aqueles que são de Deus, o maligno não lhes toca. Ele não pode tocar em você. Então, já que ele não pode tocar em você, o que ele faz? Ele usa a estratégia da intimidação. Ele é um cachorro na coleira de Deus. O diabo não pode fazer nada que Deus não permita, nada. Ele não é independente, gente. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que ele não é um ser independente. Ele está na coleira de Deus, ele só pode ir aonde Deus permite. Aonde Deus permite é que ele vai. Então o que ele faz para intimidar as pessoas? Ele é um cachorro que fica latindo. Uau, 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 uau. Já viu aqueles cachorros que late? A gente fica com medo, mas se você ameaçar de pegar uma pedra para o cachorro, ele corre. Esse é o diabo. Ele late, dá umas latidas altas no seu ouvido e fala para você nas latidas, você não vai conseguir, você é um derrotado, e ele vai latindo, e as pessoas vão encolhendo por causa da fala do inferno. E é isso, vai produzir um medo, vai construir dentro da pessoa um medo, que vai impedir as pessoas de avançar. Você não vai dirigir, você não pode dirigir, tem gente que tem medo de dirigir. Você vai bater o carro se você dirigir. Você não vai viajar de avião, porque vai que o avião cai, e não sei o que, começa a botar coisa na cabeça da pessoa, e impede a pessoa de viver os melhores sonhos dela, os melhores resultados dela, por causa do medo. Não, você não vai concorrer àquela vaga de trabalho, porque aquela vaga não é para você. Pessoas não avançam porque estão aprisionadas por uma coisa chamada medo. Gente, o medo ele aprisiona. Olha que interessante isso. Eu estava contando para minha esposa, contando hoje aqui no culto e consequentemente ela ouviu. Você conhece a história de Jó? Quem conhece a história de Jó aqui na Bíblia? Jó é um personagem muito conhecido, popular. E a gente conhece Jó por causa do quê, pastor? Por causa da desgraça dele, não é isso? É isso que marcou, né? Jó enfrentou uma desgraça tão grande. Quem era Jó? Um cara rico, um cara que tinha uma família boa,
Um cara que tinha funcionários, tinha uma boa saúde, tinha tudo. E um dia, olha só como é que o que eu vou falar confirma o que eu acabei de falar sobre o diabo. O diabo pediu para Deus para tocar na vida de Jó. Teve que pedir permissão, porque ele não podia agir de maneira independente. E a Bíblia vai dizer então que num dia Jó perde os filhos, Jó perde todo o seu patrimônio, ele perdeu todo o seu patrimônio, ficou pobre. Jó perdeu a sua saúde, ele ficou realmente acabado. E aí eu pergunto para você, por que você acha que isso aconteceu com Jó? Você já parou para pensar nisso? Por que isso aconteceu com Jó, pastor? Ai, que dó de Jó. Ai, por que isso aconteceu? Deixa eu te dar a primeira notícia, não é obra do destino. Não estava escrito lá que um dia Jó ia ter que passar por isso. Não, porque a gente tem essa mania de responsabilizar o destino, né? Não, eu estou passando isso agora na minha vida, é porque já estava escrito que eu ia passar. Tem muitas coisas que as pessoas enfrentam que não estava escrito coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Nós mesmo é que permitimos as coisas acontecerem. E o Jó vai fazer uma declaração que eu quero ler com você agora, que vai revelar por que ele enfrentou o que ele enfrentou. Jó capítulo 3, versículo 25. Põe para mim, por favor. Olha só a declaração de Jó. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Por que Jó enfrentou o que enfrentou? Porque Jó, na verdade, sempre teve medo de perder os filhos, sempre teve medo de perder o patrimônio e sempre teve medo de perder a saúde. Aquilo que você tem medo vai acontecer. Por quê, pastor? Porque o medo ele tem o mesmo efeito da fé. O que a fé faz? A fé, ela traz existência àquilo que não existe, não é isso que a fé faz? Por exemplo, eu quero a salvação da minha família, eu começo a orar pela minha família, eu começo a gerar em oração a minha família, e daqui a pouquinho aquilo é construído, e daqui a pouquinho eu tenho o privilégio de ver minha família aqui, salva. Ah, eu vim aqui, eu vou oro para conquistar o emprego, aí eu começo a gerar em oração aquele emprego, daqui a pouquinho o emprego vem à tona, eu consigo um emprego. Ah, eu oro para ter uma casa, eu oro para ter um carro, e daqui a pouquinho com a perseverança, com a fé, com a oração, com o trabalho, aparece, porque a fé faz isso. Então, a fé em Deus é a fé naquilo que é bom, na vontade de Deus. E o medo é uma fé também, só que uma fé no mal. O medo é uma fé no mal. A gente acredita que vai acontecer. E eu estou com um pressentimento que vai acontecer um negócio. Não sei o que. E a pessoa começa a construir por meio do medo aquilo que vai trazer a derrota dela. Porque o medo faz isso. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? A minha esposa nós estávamos em casa deitados, nós não morávamos aqui em Bragança Extrema ainda. E aí, de repente, acordou de madrugada, ela me mexeu comigo assim e falou: Mô, eu ouvi uns passos no quintal. Aí eu já levantei da cama. Por dentro eu estava morrendo de medo também, né? Mas por fora ali. Mas aí eu falei, vou lá ver. E aí, quando chegou na cozinha, o medo foi aumentando. E saí do quarto, valentão. Na cozinha já fiquei com medo. Aí eu tô indo. Daqui a pouquinho eu vou lá no quintal de casa, na frente de casa. Aí eu vou bem abaixadinho já assim. Aí eu dou uma olhadinha, quando eu dou uma olhadinha eu vejo um negócio, um vulto assim. Aí ai meu Deus. Já imaginei alguém em cima da laje, já imaginei os caras armados, imaginei um monte de coisa. Aí eu dei mais uma levantadinha de novo. Quando eu levanto de novo, meu irmão, um vulto. Eu falei, meu Deus, ai Senhor, o que eu faço, Senhor, não sei o que tu. Quando eu levanto pela terceira vez, aí que eu olho bem assim, era o lençol no varal. Mexendo. Por quê? Porque o medo traz à existência aquilo que não existe. Olha o filme que eu criei na minha cabeça por causa do medo. Eu já imaginei que tinha um cara andando no quintal. Eu já imaginei que os caras iam invadir minha casa, que não sei o que, por causa do medo. Porque o medo, ele tem esse papel. O medo constrói aquilo que não existe. O medo traz à existência aquilo que não é real. Então você precisa vencer o medo. Você precisa de uma vez por todas romper com o medo na sua vida e dizer, eu não vou mais aceitar a intimidação do inferno na minha vida. E em 2021 você vai começar fazendo aquilo que você tinha medo de fazer. Era medo de dirigir?
2021 eu pego esse carro. É medo de viajar de avião, eu vou comprar uma passagem de avião, nem que seja para me dar almoçar lá no Belo Horizonte e voltar. Mas vou comprar uma passagem de avião. Eu vou enfrentar os meus medos. Eu vou encarar os meus medos. Eu vou vencer os meus medos. E você se levanta como um valente para enfrentar os seus medos. Porque qual que é o oposto do medo? É coragem. Você precisa ter coragem. Olha o que diz a Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 1 Timóteo 1, 7, ó. É 2 Timóteo, desculpa, 2 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou outras versões, acho que põe na King James, para você ver que é a mesma coisa. Se tiver na King James aí, vamos ver se vai ter. Não é igual a minha essa. A minha fala assim: pois Deus não nos deu um espírito de medo. O espírito de medo não é de Deus, não vem de Deus, não provém de Deus. Na verdade, Deus nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, de ir para cima. É assim que a gente tem que se comportar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Essa mensagem, ela está dividida em duas partes. Semana que vem eu vou continuar ela para falar de outros paralisadores. Porque não é só isso que paralisa as pessoas, não, tem mais coisas que paralisam. Mas o desânimo, a dúvida e o medo são os maiores paralisadores. E tem gente que não está vivendo ainda os melhores resultados porque estão aprisionadas nessas coisas. Você sabia que na vida, Jesus mesmo falou, no mundo vocês vão ter aflições. A vida não é fácil. Se alguém falou para você que é fácil, mentira para você. A vida não é fácil. Para ninguém. Para ninguém, gente. Para ninguém. A vida é desafiadora. E o inimigo, nós temos um inimigo que quer te paralisar. Não quer ver você progredir, não quer ver você avançar, não quer ver você prosperar, não quer ver você caminhar. E ele não desiste, gente. Se tem uma coisa que o diabo tem, é perseverança. Porque ele não desiste. Ele não desiste. A Bíblia fala que ele tentou Jesus. Mateus capítulo 4. Tentação de Jesus. E depois o que ele fez? Ele se retirou quando Jesus expulsou ele. Por 3 vezes ele tentou Jesus. Ele se retirou e a Bíblia fala assim, ó: esperando um tempo oportuno para voltar de novo. Porque é sempre assim. Ele não dá trégua, gente. Sabe quando que ele vai dar trégua? Quando ele for lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre. Pronto, aí acabou para ele. Mas enquanto a gente viver, quando a gente estiver aqui, ele sempre vai insistir. E qual que é o maior propósito dele? Já que ele não pode te tocar, ele não pode destruir você, mas não pode. Então ele vai tentar te paralisar, para você viver uma situação de humilhação aqui nessa terra, para você viver o pior. E com Neemias não foi diferente. Põe para mim, por favor, Neemias capítulo 6, para a gente concluir. Olha que interessante. Neemias é um modelo de gestão, de estratégia. O cara é bom. Olha que interessante, ó. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, eles ouviram falar: poxa, a gente tentou desanimar, os caras não parou. Tentou colocar dúvida, os caras não parou. Tentou me intimidar usando a estratégia do medo, eles não pararam. Então como eles ouviram que Neemias estava continuando o projeto, que Neemias não ia parar de jeito nenhum, eles tentaram mais uma vez. Olha aí, qual foi a tentativa deles? Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal.
Porque essa era a estratégia. A gente tem que parar esse cara. A gente precisa parar esse indivíduo. A gente precisa parar ele. E a Bíblia vai dizer então que Neemias percebe isso. Você também tem que ter essa percepção, meu irmão. Você também tem que estar atento àquilo que veio para distrair você, aquilo que vem para tentar tirar o teu foco. Porque ele estava lá envolvido com o projeto, envolvido com a construção dos muros, envolvido, e aí vem o inimigo dele com uma conversinha mole, vamos bater um papo, vamos tomar um cafezinho, tudo, tentando distrair ele. Mas ele percebeu, ele falou, não, eles estavam tramando mal contra mim. Você precisa ter esse discernimento, saber aquilo que você tem que tirar da sua vida, que está trazendo distração para você e fazendo você estagnar no seu projeto de vida. Como eu disse, nós estamos encerrando 2020, vamos começar o ano de 2021, e você precisa começar esse ano sonhando. Você precisa começar esse ano meditando. Você precisa começar esse ano vencendo o desânimo, animado. Você precisa começar esse ano no ambiente da fé, eliminando toda a dúvida do seu coração. Você precisa começar esse ano liberto do medo, avançando em coragem, ousadia. E olha só o que vai dizer, continua, por favor. Terceiro, por essa razão eu enviei um mensageiro para eles. Neemias falou, a mensagem que eu mando é a seguinte: estou executando um grande projeto e eu não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para me encontrar convosco? Ou seja, Neemias está dizendo assim, eu estou ocupado demais com o projeto da minha vida para me distrair com as suas conversas. Eu estou ocupado demais com o meu projeto de vida, com a construção da minha história, para ficar me distraindo com coisas fúteis, com coisas que não vão produzir resultados para mim. Eu não posso parar. Ele mandou essa mensagem, mas olha como é que o inimigo insiste. Continua, versículo 4. Eles me enviaram esse convite 4 vezes. Os caras não parou não. 4 vezes, e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Olha como Neemias era um cara focado. Todas as vezes os caras davam para ele, chamavam ele para parar a obra. Para o que você está fazendo, Neemias. Para, descansa um pouquinho, Neemias. Para um pouquinho, abandona isso daí, Neemias. A mensagem de Neemias era a mesma: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu estou envolvido em um grande projeto e não posso parar. Você não pode parar, querido, aquilo que você começou a fazer na tua vida. Porque o próprio Deus, a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. O próprio Deus começou algo em você e Ele está empenhado em terminar. E por que você vai parar o seu projeto? Não deixe o desânimo te parar. Não deixe as dúvidas te pararem. Deus está falando com pessoas aqui hoje, dizendo para você, essa dúvida que você tem, que você está tendo agora em relação a alguma decisão importante, coloque na mão de Deus e vai para cima. Vai para cima, porque é sua, em nome de Jesus. E nós vamos orar nesse momento e vamos colocar diante de Deus, no nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Vamos orar. Eu quero pedir para o Ministério de Louvor subir aqui, que a gente vai ministrar a ceia já. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra agora. No livro de Hebreus diz que a Tua palavra é viva e eficaz, e ela produz em nós resultados tão incríveis. Senhor, quando a pastora Samara estava louvando o primeiro louvor hoje, me veio à memória, Pai, da Sua bondade em relação à minha vida. Quantas coisas, Pai Celestial, que eu enfrentei e distrações vieram tentando me fazer parar, mas o Senhor me fez forte para perseverar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero continuar para esse novo ano olhando firmemente para o autor e o consumador da minha fé.
Senhor meu Pai, todos os projetos e planos que o Senhor já sonhou para mim. Porque a tua palavra diz que todos os meus dias estão escritos no teu livro. E os dias que estão escritos no seu livro, meu Pai Celestial, tem a ver com os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu espero. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem trazido desânimo no coração dos teus filhos, todo desânimo agora, toda semente do desânimo agora, seja removida agora do coração dos teus filhos agora, Senhor. Tudo aquilo que tem provocado uma tristeza profunda, uma falta de coragem em relação às coisas espirituais, em relação à própria profissão, o casamento, enfim, Senhor meu Pai, seja qual for a área da vida que o desânimo está tomando conta agora, nós oramos e declaramos, seja removido agora da vida dos teus filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro nesta noite, repreendendo também agora toda dúvida, Senhor. Senhor meu Pai, tudo aquilo que tem soprado no ouvido dos teus filhos, tentando colocar interrogações sobre eles, tentando colocar interrogações na vida dos teus filhos, ó Pai, seja removido agora todo o ambiente da dúvida, e que a dúvida dê lugar agora para a fé, que a dúvida agora, Senhor, dê lugar para a fé, e a fé vem operar os milagres, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos agora todo o ambiente de dúvida, todo o ambiente de incredulidade, Senhor meu Pai. Nós nos submetemos à tua palavra, acreditamos na tua palavra, abraçamos a tua palavra, meu Deus, no nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos agora também todo espírito do medo. Senhor meu Pai, Jó enfrentou o que enfrentou porque o medo tomou conta dele. Senhor meu Pai, no nome de Jesus, arranca o medo do coração desse homem, dessa mulher, medo de ficar desempregado, medo de falência, medo de perder o que tem. Senhor meu Pai, o medo, Senhor, em nome de Jesus, que tem dominado a vida dos teus filhos, seja agora substituído pelo espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós repreendemos e mandamos embora, porque a tua palavra diz: o Senhor não tem nos dado o espírito de medo, então nós não aceitamos. Senhor meu Pai, seja rompido agora os medos na vida dos teus filhos, seja rompido agora todo medo agora seja arrancado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa é a minha fé, eu concordo com os meus irmãos nesse sentido, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos agora e colocamos nas tuas mãos, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, 2021 vem aí. Eu não sei você, como que você está olhando para esse novo ano. Se você estiver baseando na Rede Globo, se você estiver baseando nos noticiários, se você estiver baseando nas informações que vêm externas, certamente no seu coração deve estar muita insegurança agora. Mas se você olhar para a palavra de Deus, se você começar a dizer assim: eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pelo que eu creio, eu ando por aquilo que eu estou vendo pela fé, os meus olhos da fé estão abertos. Obrigado, Senhor meu Pai, porque os olhos do meu coração podem ver nessa noite. O seu 2021 vai ser diferente. Mesmo que estiver caindo tudo do seu lado, tudo na sua direita, na sua esquerda, você será inabalável em nome de Jesus, porque é a palavra de Deus. Nós nos apoiamos na palavra de Deus. Seu corpo não é habitação de doença. Sabe, querido, é essa a coragem que a gente tem que ter para encarar os novos desafios que virão. E nesse momento agora nós vamos ministrar a ceia do Senhor.
Nós temos aqui os elementos da ceia. E o culto da ceia, por muito tempo na igreja, foi um culto do medo. Você sabia disso? Era um culto que diferenciava as pessoas, os mais pecadores dos mais santos. Os mais pecadores não podiam participar da ceia. Os mais santos, aqueles que estavam em dia, que não tinham errado naquele mês, supostamente, podiam participar da ceia. Mas aqueles que estavam em falta não podiam celebrar a ceia. Então gerou um culto do medo, não um culto da liberdade. Querido, é bem verdade que a ceia é um sacramento tão importante na igreja cristã. O sangue de Jesus foi derramado por todos nós. Você sabe o que difere um pecador do outro pecador? Porque todos são pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo é pecador. Mas o que difere um pecador do outro pecador é o arrependimento. Então a ceia é um momento de reflexão. Ele fala assim, examine-se o homem a si mesmo e coma. Ele não fala assim, examine-se o homem a si mesmo e depois que você examinar naquele mês você não participa, não. Ele fala, examine, faz um autoexame, corrija a rota da tua vida, sai daqui decidido, fala, Senhor, em nome de Jesus eu tomo uma posição hoje, e coma. Aquele que bebe indignamente o corpo de Cristo, sabe o que é beber indignamente? Beber indignamente não é beber em pecado, como um monte de gente pensa, eu pecado, não. Beber indignamente é beber sem discernir o corpo, sem discernir o que é de fato o sacrifício de Jesus. Porque beber a ceia em pecado, a gente bebe mesmo, o tempo todo. Quem bebe a ceia sem pecado? Intrinsecamente já não temos pecado dentro da gente. Intrinsecamente existe pecado em nós. Se não fosse a graça de Deus, ninguém podia participar da ceia. Se não fosse a graça e a misericórdia